Sobre esse assunto, tem entrevista agora no Radar. A gente bate um papo com o Adalberto Febeliano, engenheiro aeronáutico e mestre em economia do transporte aéreo. Adalberto, muito bem-vindo com a gente aqui no SBT News. A gente queria te ouvir sobre a sua visão. O Brasil está preparado para lidar com esse crescimento do tráfego aéreo que a gente comentou há pouco com os números e o crescimento que a gente tem à frente nos próximos 10 a 20 anos? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Roberta. Uma enorme satisfação conversar com você e com todos os espectadores do SBT News. Roberta, nós temos um país muito grande e um país muito grande precisa de aviação. Nós somos um dos maiores mercados de aviação civil do mundo, mas ainda assim, a gente voa muito pouco. Nós temos, como vocês mesmos disseram, aí alguma coisa em torno de 100 milhões de passageiros domésticos por ano, mais uns 30 milhões de passageiros internacionais por ano, no total, uns 130 milhões de passageiros por ano, por uma população de 220 milhões de habitantes. Então, dá mais ou menos meio voo por ano por habitante. Países com dimensões comparáveis ao Brasil, como Canadá, Estados Unidos, Austrália, países de grandes dimensões, normalmente têm 3,5 a 4 viagens por ano por habitante. Então, nós temos assim um potencial de crescimento do nosso mercado de aviação civil incrivelmente grande. E o que nós temos visto, né, nos anos mais recentes é justamente o desenvolvimento da aviação civil brasileira nesse sentido, de crescer, de tomar mais corpo, né, e ficar um negócio cada vez mais importante para o desenvolvimento econômico do país. E mesmo quando a gente olha aqui para os nossos vizinhos, os vizinhos da América Latina, países como Chile, Colômbia, tem 0,7, 0,8 viagens por ano por habitante. Então, dá para a gente afirmar, o potencial de crescimento é muito grande, porque a penetração do transporte aéreo na população brasileira ainda é muito pequena. E a gente está preparado para esses carros voadores que a gente estava mostrando, professor? Olha, os carros voadores, nós não estamos preparados e ninguém no mundo está preparado, né? Eu não gosto muito dessa terminologia de carros voadores, eu acho uma simplificação exagerada, mas sim, esses novos veículos para transporte aéreo de curta distância, principalmente com propulsão elétrica, a promessa deles é revolucionar o transporte urbano, a mobilidade urbana, né? Eles são veículos pensados para transporte em distâncias de até 100, 150 quilômetros. Então, o que a gente espera é que as regiões urbanas como um todo, elas mudem muito em termos de ocupação do solo, da maneira como as pessoas vivem, porque você vai poder se movimentar com muita facilidade. Então, você vai poder morar em Sorocaba e trabalhar em São José dos Campos, ou o contrário, morar em São José dos Campos, trabalhar em Santos, porque você vai ter acesso a um meio de transporte muito mais rápido, né? E espera-se muito mais confiável. Não existe ainda muita certeza como tecnologicamente, né, como que essas tecnologias todas que estão sendo desenvolvidas, tanto dos veículos como das medidas de controle de tráfego aéreo, como do desenvolvimento dos vertiportos, ainda não está muito claro como tudo isso vai se encaixar para que a gente possa ter operações bem simples e econômicas, né? Hoje nós já temos helicópteros que fazem ligações desse tipo, mas é muito caro, muito inconveniente, com níveis de ruído muito elevados. Então a gente precisa que essas tecnologias se desenvolvam, que elas amadureçam, para que a gente possa, então, dizer exatamente o quanto nós estamos preparados para elas. Hoje existem muitas ideias, muitas discussões, mas não tem nenhum país no mundo que esteja pronto para começar essas operações. Yander Porcela, nosso analista, tem perguntas para o senhor também. Fala, Yander.
Professor, ao mesmo tempo em que a gente tem visto um aumento do tráfego aéreo no país, a gente também tem visto as principais companhias aéreas brasileiras com uma série de dificuldades financeiras. A gente teve em 2020 a falência da Avianca, em 2024 a Gol entrou no processo ali de recuperação judicial, mais recentemente, a Azul também teve que entrar num plano de reestruturação. Eu queria entender por que isso acontece exatamente, essas dificuldades financeiras das companhias aéreas e o que precisa ser feito para a gente ter um mercado mais estável na aviação. Boa tarde, André. Na verdade, você foi muito bondoso, né? Você falou só da recuperação judicial da Gol e da Azul, esquecendo que a própria Latam também teve num processo de recuperação judicial logo depois da pandemia. Mas antes delas, a Varig, a VASP e a Transbrasil, as três quebraram, né? Quer dizer, quando nós temos assim tantas empresas aéreas no Brasil com tantas dificuldades, né, é porque tem algum problema no mercado. Não é uma questão da empresa A ou da empresa B ser bem ou mal administrada. O mercado de transporte aéreo no Brasil, ele é muito desafiador. Ele é muito desafiador porque, se você prestou atenção nos números, são 100 milhões de passageiros domésticos para cerca de 30 milhões de passageiros internacionais. E desses 30 milhões de passageiros internacionais, mais ou menos metade, uns 15 milhões, estão nas empresas internacionais, não nas empresas brasileiras. Então, você tem aí, né, no total, talvez uns 115 milhões de passageiros que são de empresas brasileiras e esses passageiros estão pagando em real. Só que os aviões são comprados em dólar, os seguros são contratados em dólar, o querosene de aviação é indexado ao dólar, todos os serviços de reserva, os serviços de reserva computadorizada, que para você poder comprar sua passagem na internet, tudo isso é pago em dólar. Então, nós temos uma atividade que é extremamente dolarizada, tem muito poucos fatores que são pagos em moeda doméstica, mas que você vende a passagem em real, em moeda doméstica. Então, esse descasamento, sempre que você tem uma flutuação cambial um pouco maior, como aconteceu no final do ano passado, é um veneno danado para as empresas. O câmbio no final do ano passado chegou a bater em mais de R$ 6, né, por dólar. Isso, naqueles meses em que o câmbio estava nesse patamar, as empresas têm que pagar seguro, as empresas têm que pagar arrendamento dos aviões, elas têm que pagar o combustível. Então, esse custo adicional que elas tiveram lá em dezembro do ano passado acaba virando uma dívida que elas vão ter que ir pagando ao longo dos meses seguintes, né? Então, é um ambiente muito, muito desafiador. Nós temos problemas com a maneira como o Brasil trata a questão de direitos de consumidor no transporte aéreo, é muito diferente do que tem no resto do mundo. Então, é um setor, no Brasil, particularmente complexo. Não é tanto que a gente tem só 3 empresas e, pelo número de passageiros que nós temos, pelo tamanho do país, nós poderíamos ter um número maior de empresas aéreas aqui. E a gente pode ver, o senhor acredita, novos players, surgimento de novas empresas menores, tentando desafiar as gigantes do setor nos próximos anos, professor? Eu espero que sim. Quem estuda, né, transporte aéreo no mundo inteiro nota que existem alguns modelos de empresa de transporte aéreo que ainda não estão bem desenvolvidos no Brasil, né? Nós não temos, por exemplo, a aviação regional. A aviação regional ainda não conseguiu se desenvolver aqui no Brasil. Nós temos 5.600 municípios. Nesses 5.600 municípios, nós temos mais ou menos 5.200 pistas de pouso espalhadas pelo país. Mas só tem 130 cidades atendidas pelo transporte aéreo. Não é nem 3% do total de cidades do Brasil. Então, nós precisamos, né, desenvolver mais a aviação regional que chega nas cidades menores. Nós temos uma malha muito pequena nesse sentido. É por isso que a aviação privada é tão forte no Brasil. O Brasil tem a segunda maior frota de aeronaves privadas do mundo. Por quê? Porque nós temos a segunda maior rede de aeroportos do mundo, né, 5.200 pistas, mas a gente não tem o transporte comercial regular para muitas cidades no interior do Brasil. Então, é por isso que nós temos uma frota de aeronaves privadas tão grande. Professor, muito obrigada pela entrevista, por esse papo, por essa conversa aqui no SBT News. Até uma próxima oportunidade.
Quando vocês quiserem, estou à disposição de vocês. Foi ótimo conversar com vocês. Boa tarde. Obrigada, professor.